Bom, Ana, aqui é rápido. Acredito que você não vai ter dificuldade, não. O site, eu quero mostrar aqui um exemplo com essa foto aqui. Mas o site tem um detalhe importante a ser considerado. É que, apesar da foto ela ser bem horizontal, eu tenho que imaginar que esse lado de cada imagem ele não pode ter muito rosto. É legal que ele tenha o espaço, por exemplo, Dona Nilda, ela esteja sempre desse lado da imagem. E aqui você vai ter o espaço para escrever um título para a matéria com mais espaço aqui para baixo. E o resto é composição com a própria imagem. Mas a ideia é a seguinte: lá no programinha de foto, eu vou usar aqui um Photoshop mais antigo, acredito que você pode ter até um mais novo. Mas você vai ter que ter essas dimensões aqui para essa imagem, ó. 920 pixels de largura, 297 pixels de altura. Eu vou botar aqui uma nova imagem com esse tamanho, 297. E aí eu venho aqui, ó, Select All para selecionar tudo, poderia ser Ctrl A, mas para eu ter uma ideia do tamanho que eu quero para a imagem, eu vou utilizar uma imagem base e arrastar aqui, selecionado isso aqui, puxar com o mouse aqui essa seleção aqui para baixo. Só vem o pontilhado para a imagem que eu quero. E aí aqui, digamos que eu quisesse escolher essa imagem para colocar lá no site, eu vou compor a minha imagem que aqui desse lado vai ter o assunto da imagem. E aqui vai ser algo que eu não preciso ter com tanta necessidade de exibir, de mostrar logo na capa do site. Então eu vou tirar aqui essa seleção. Imagina que eu quisesse tirar, quisesse falar sobre a fauna e aí eu quisesse somente isso aqui. Eu poderia pegar essa imagem aqui, já selecionado somente isso aqui, e vir aqui em Image Crop, que no Photoshop que você tiver ou no outro programinha pode ser alguma outra coisa, tipo recortar ou alguma coisa desse tipo. Sempre no menu imagem é certo ter essa opção. Aí aqui eu vou usar o crop, eu recortei somente isso aqui que eu queria. E aí vou imaginar que no site eu vou ter essa caixinha de texto aqui, mais ou menos nessa posição aqui. E eu estarei falando sobre a fauna, sobre a planta que eu quisesse abordar no meu texto. Um outro truquezinho que pode ser utilizado é, por exemplo, aqui no Photoshop eu tenho essa facilidade. Eu pegar, selecionar essa partezinha aqui, e aí eu seleciono isso aqui. Tem uma teclazinha Ctrl T, que se eu teclar Ctrl T, aparecem esses 8 pontos aqui do lado, sei lá, 6, e eu posso arrastar, ó, essa imagem para cá. E aí, ó, eu já modifiquei, eu já limpei até mais, ó, porque agora a imagem ela tá mais limpa aqui desse lado, ela não tem tanto detalhe aqui, ela é um azul com a cor da água. E aqui está o objeto que eu quero falar para a foto ficar mais expressiva. Por exemplo, nessa imagem aqui eu peguei Dona Nilda e coloquei aqui do lado. Eu dei um puxãozinho aqui só aqui na metade e puxei daqui para cá e depois conservei esse outro lado da imagem. É meio que puxa um pouquinho ali, que puxa um pouquinho aqui, desde que o assunto principal da foto esteja aqui desse lado, para na composição da capa eu não ter aqui o rosto dela por trás desse texto, por exemplo, não ficaria legal. Então eu tenho a composição dessa forma, da imagem aqui, e aqui desse lado alguma coisa só para completar o layout. E aí eu tenho um site legal aqui. Outras imagens aqui eu fiz a mesma coisa. No detalhe aqui abaixo é só uma questão da mudança do tamanho da imagem, ó. Ela com Janete Pietá, propriedades aqui com o botão direito do mouse. Já o tamanho dessa imagem, ó, é 290 por 200. Então eu, para colocar alguma matéria aqui, eu pego uma imagem desse tamanho. No mais, eu acredito que é fazer algum teste. Você imaginar que a foto aqui de cima ela tem essa observação, esse cuidado maior da gente na hora de tratar a foto, a gente ter o assunto principal mais voltado aqui para esse lado da imagem. Ela, por exemplo, não estaria centralizada, ela não ficaria legal aqui. Muito provavelmente o texto ia cobrir o rosto dela, então é legal que ela fique aqui nesse lado da imagem. No mais é isso. É o mais é ter mais cuidado na hora de colocar uma imagem.
escolher sempre essas dimensões. E aí o teu programinha de e-mail não é 280 não, é essa outra aqui, dos 920 297. O teu programinha lá que você vai utilizar, eu utilizo aqui o Photoshop. Já venho aqui no File New e eu escolho aqui a imagem, pelo menos o tamanho, para eu ter uma base. Seleciono tudo e aí eu arrasto aqui para mexer na minha imagem da maneira que vai ficar uma imagem legal para a capa do site. É isso.